Sejam muito bem-vindos a mais um review do Físio. Meu nome é Vitor Alves, sou especialista em fisioterapia esportiva e corredor amador. E se você gosta de conteúdos relacionados à saúde e esporte, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque assim você contribui com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, vamos para esse vídeo que está interessante. Turma, esse vídeo tem um gostinho especial porque é o primeiro review de um super shoe que eu faço aqui para vocês. Como já leram na legenda, nada mais nada menos que Rebellion Pro 3 da Mizuno. E antes de começar a falar sobre ele, muitas pessoas têm perguntado por que não coloco mais reviews? Pelo motivo de que, primeiramente, deixar claro que esse vídeo não contém nenhum conflito de interesses. E esse é um dos motivos que eu acabo demorando um pouquinho para fazer algum review, porque eu não recebo nenhum tênis de alguma marca ou alguma representante, alguma distribuidora das marcas, né? Então os tênis são todos adquiridos por mim, seja porque talvez eu possa ter ganhado de uma pessoa física, por exemplo, ganhar um tênis de um paciente, ou eu comprei esse tênis, então acaba demorando um pouquinho mais para que eu faça reviews aqui para você. Certo? Então esse é o motivo. E se por algum momento eu vier a ganhar e fazer o review desse tênis, vocês também saberão aqui. Sempre vou deixar bem claro se possui algum conflito de interesse ou não. Tá certo? Então, bora lá. E para falar do Rebellion Pro 3, eu trouxe um convidado especial, que é esse carinha aqui. Não sei se vocês se lembram. Esse é o Mizuno Rebellion. Então, o primeiro tênis de placa da Mizuno, só que uma placa de fibra de vidro, um tênis já bem diferente, né? Lançado há alguns anos. Então, uma região de um contraforte bem rígido, então era bem estável nesse sentido. Não era um tênis gostoso de caminhar, mas para competições eu gostei muito dele, né? Então, rodei aí uns 300 e poucos quilômetros com ele, principalmente porque eu gostava dele para provas, né? Mas já tinha um perfil mais baixinho. Então não foi aquele perfil mais robusto de um super shoe, né? Então eu acho que valeu a pena para a Mizuno no sentido de lançar, testar algumas coisas, mas estava longe de ser o que já era, por exemplo, um Vaporfly da Nike, né? Mas meus melhores tempos de 10 km e meia maratona foram com o Rebellion 1, inclusive nesse ano passado, em 2024. Então, bora lá, chega, vamos focar agora nesse carinha aqui, Rebellion Pro 3. Eu não tenho comparações para falar com relação às duas versões anteriores, porque eu não as tive. Então, algumas diferenças vou citar aqui para vocês, mas em termos de sensação de corrida, de fato, eu não tenho para comentar, pelo fato de não ter experimentado nem a versão 1, nem a versão 2. E esse modelo me pega muito porque a Mizuno, ela foi, digamos que, malandrinha. Ela desenvolveu um jeito ali de desenvolvê-lo de uma forma que a gente conseguisse, de certa forma, burlar as regras que se tinha com relação à altura de entressola. Mas ela está sobre as regras. O que eu quero dizer com relação a isso? Percebam a inclinação que a gente tem nessa região da entressola, né? Então, esse ângulo aqui nesse modelo, de 11 graus. Então, nessa região do retropé, nessa região aqui do calcanhar, aqui é que é feita de fato essa medida da altura comparada à região do calcanhar para a região da ponta dos pés. Então, nós temos aqui 39 milímetros e meio e na frente 35 milímetros e meio, ou seja, 4 milímetros de drop. Então a gente tem um drop de 4. Só que logo à frente a gente já tem uma lapa de entressola, né? Então a Mizuno simplesmente ela adaptou de forma com que ela conseguisse colocar mais espuma, ou seja, para a gente ter uma espuma super leve nessa região, bem aerada, bem macia, para bater na placa e auxiliar no retorno de energia, de acordo com as regras, né? Então ela fez simplesmente essa adaptação. Então é uma entressola que ela chama uma espuma supercrítica, em que a gente tem uma espuma muito leve, bem aerada, muito macia,
Porém, quando a gente fala desse perfil de tênis, esse perfil de calçado, esse tipo de entressola, é uma entressola que ela vai ser pouco durável, né? Então, dadas essas condições de uma região aqui no calcâneo bem agressiva, ela já tem essa tendência a jogar para o médio pé, antepé, então ela já desloca o nosso centro de massa um pouco à frente. Então eu tenho uma tendência a aterrissar mais com antepé do que com retropé. Mas se eu sou um corredor de retropé, percebam que essa região, eu tendo um ataque nessa região, um contato inicial com o retropé, a gente tem uma maior chance de ter instabilidades nessa região, né? Por isso, ela lançou uma outra versão, que é o Rebellion Pro Low, que aí essa região aqui são de somente 4 graus de inclinação. E no Rebellion Pro 3 são 11 graus, ou seja, ele é muito mais agressivo. Só que o Rebellion Pro Low eu não tive oportunidade de experimentar. Então, essa entressola Mizuno Energy XP, que já vem sendo testada em modelos anteriores, é uma entressola muito bacana, dá uma sensação de corrida muito legal. E eu falo que o Rebellion Pro 3 é um Fórmula 1, é um baita tênis de corrida, muito tecnológico. Só que aí a questão que eu coloco para a gente refletir aqui. Se eu uso um Fórmula 1 no dia a dia, na sua cidade, caminhando, passeando enquanto você está caminhando, fazendo seu treino, você vê um Fórmula 1 na rua? Não vê. Então assim, por que eu vou usar um Fórmula 1 em todos os meus treinos de corrida? Não faz sentido. Ah, eu posso? É claro que você pode, você tem esse direito, mas não faz sentido. Então se você busca um tênis com algumas características, desce um degrauzinho e vai, por exemplo, para o Neo Vista, se a gente estiver falando dos tênis da Mizuno. Que aí sim, é um tênis com alguma placa, tem algum retorno de energia, uma espuma também interessante, mas adaptada para os seus treinos. Primeiro que eu, enquanto fisioterapeuta, não vejo sentido em utilizarmos tênis de placa em todos os treinos. Não vejo sentido, só que isso é questão para outro vídeo. Então assim, não é um tênis que eu acredito que seja interessante de ser utilizado sempre. É um tênis para o dia da prova, é um dia que você quer performar. E a outra questão não é um tênis democrático, não é um tênis que vai servir para todas as pessoas, para quem corre rápido, para quem é leve, para quem é forte, para quem tem um tríceps dural, uma panturrilha, posterior de coxa, músculos da planta do pé bem trabalhados, bem desenvolvidos, tá? Ah, mas eu quero correr num Pace 6, um Pace 6,30. Eu gostei desse tênis, eu ganhei esse tênis, quero usar. Posso? Claro que pode. Só que eu não vejo sentido. Porque essa pessoa que ela tem um sobrepeso, que ela está começando a correr, que ela tem muito tempo na fase de apoio, ela vai ficar muito tempo em contato com o solo. Ou ela tende, estando muito tempo em contato com o solo, ela tende a ter uma pronação um pouco maior. Que a pronar é um problema? Não. Ela é até natural, só que quando eu estou com um tamanco, eu estou com uma lapa de entressola e eu tenho alguma instabilidade, eu tenho um tornozelo que já é lesionado, a gente corre um maior risco de gerar instabilidades laterais, nesse sentido torsional. Então por mais que o calçado, a placa, deixe o calçado rígido, fazendo esse trampolim, nesse sentido aqui, pode ser um pouco mais instável, porque essa pessoa já tem alguma disfunção de base, com um calçado como esse, acaba agravando esse quadro. Então, aqui, além desse review do material em si, esses comentários, acho super importante deixar claro também, pontuar isso, né? Porque senão eu acabo vindo falando sobre qual que é o material, qual que foi a minha sensação correndo, mas eu acho que o que eu posso mais contribuir com vocês é colocando esse olhar clínico enquanto fisioterapeuta, enquanto pessoa que atende corredores todos os dias. Então, eu acho que vale a pena a gente perder alguns minutinhos aqui discorrendo um pouco sobre outras questões também, que não somente do material. A Mizuno Wave, a placa, que é o nome da placa
de carbono da Mizuno, ela é visível tanto na região lateral quanto na região medial da entressola, e ela é vazada aqui mais para essa região do médio pé para o retropé, então do meio do pé para o calcanhar. Diferente do modelo 2, que a placa vinha toda vazada nessa região. E aí, fazendo uma comparação com a versão anterior, essa placa ela ficou um pouco mais larga. Isso no sentido de estabilidade é muito interessante. Essa placa ela ser mais larga, ela garante um pouco mais de estabilidade a cada passada. Isso é um ponto positivo que eu vejo enquanto essa parte clínica, tá? Então, algumas questões aí relacionadas à região de entressola, que é onde mora o suprassumo, o creme la creme desse tênis aqui. Vindo para essa região do solado, aqui nós temos um grip muito interessante. Então percebam que a delicadeza que é nessa região aqui do solado, que ela garante até um atrito interessante com relação ao solado. Por mais que seja delicado, eu acredito que a durabilidade vai ser bem interessante. Aí eu precisaria de mais quilômetros rodados aqui para de fato ter uma noção com relação a essa parte de quão durável vai ser, mas que é um perfil de tênis que, de novo, eu recomendo que seja o tênis para prova, tá? E o Mizuno Energy XP é em todo o tênis, ou seja, a gente só tem um material de entressola. Solado, a gente vem também o mesmo material e todo coberto aqui nessa região do solado. Apesar de termos algumas linhas aqui, né, com um pouco mais de preenchimento, garantindo um pouco mais de material em algumas regiões, mas isso bem linear, bem constante, nada que chame muita atenção com relação a áreas específicas de preenchimento. Não, isso ficou algo contínuo em todo o solado. O cabedal, ele também é uma obra de arte, né? A Mizuno chama de Engineered Mesh, e ele é um material tecido único, né? Então ele é todo delicado, bem ventilado. Vou chegar bem próximo da câmera aqui, não sei o quão bom vai ficar para vocês se identificarem, mas são pequenas tramas, então assim, fica muito bem ventilado. Então um material tecido único. E o que é interessante para conferir um pouco mais de suporte, de estrutura, em alguns pontos nós temos tecidos internos, aqui a logo da Mizuno, mas alguns tecidos internos garantindo um pouco mais de estrutura para o cabedal, tanto nessa parte medial, quanto também na parte lateral do calçado. Que aqui vai dar uma grande estabilidade para o calçado? Não, mas auxilia, sim. Então, tanto para ele não ficar com aquele caráter bem amarrotado, quanto também, de fato, para conferir um pouco mais de abraço no pé, né? Então, nessa região do dorso do pé, região do peito do pé. Então, acho que é algo que faz sentido e que ficou muito bem desenvolvido. Na região da ponta dos dedos, nós temos uma biqueira interna, então percebendo aqui uma região um pouquinho mais rígida, que é bom também tanto para durabilidade, porque muitas vezes nós temos atrito aqui nessa região e acaba furando essa região do cabedal, então durabilidade e proteção, de fato, aqui na ponta dos dedos, algo interessante. E vindo para a região do contraforte, diferente do que era o Urbarium lá atrás, aqui nós temos um material bem sutil, né? Então aqui não temos grande estabilidade, que é a tendência desses tênis de primeira prateleira, né? Que eu particularmente acho que ter um contraforte um pouquinho mais rígido, não no sentido de ele ser todo preenchido, mas que confira um pouquinho mais de rigidez, auxilia no sentido de estabilidade. E aí deixa um tênis mais democrático. Pessoa que, como eu havia comentado, se tem alguma lesão prévia do tornozelo ou do pé, que precisa de um pouco mais de estabilidade, que tem algum sobrepeso, que tem um ataque com o retropé. Essas pessoas
tendem a se beneficiar mais com um contraforte um pouco mais rígido. Mas esses tênis de primeira prateleira dificilmente possuem essa característica, porque é para ser um material leve, é para socar a bota mesmo. Então percebam o tanto que existe alguma rigidez, mas mínima. Eu faço um pouquinho de força, ele já cede. E ele vem abraçando toda essa região aqui, mas de fato é um suporte mínimo aqui. E materiais refletivos aqui atrás. E o logo da Mizuno aqui na linguetinha, que é mais um detalhe do que qualquer outra coisa. Temos aqui dos furos 1, 2, 3, 4, 5 furos, mais um sexto furo extra que eu recomendo usar no sentido de estabilidade, eu acho que faz sentido. A língua, ela não é atarrachada no cabedal e possui um material bem fininho, bem fininho, bem delicado, e que possui aqui dois momentos em que por ela passa o cadarço, né? Então aqui 2 furos e aqui também um passador. Eu sinto um pouquinho falta de uma língua um pouquinho mais comprida nessa região, porque ao fazer a amarração usando o último furo, eu sinto que poderia ter um pouquinho, o tecido da língua poderia ser um pouquinho mais comprido. Mas essa é a minha percepção. Se você não usa esse furo adicional aqui, talvez para você isso não faça sentido, mas para mim faz. E não só nesse modelo, mas em muitos outros eu sinto falta de uma língua um pouquinho mais comprida, porque eu sinto que me confere uma maior estabilidade usar esse último furo. Então eu acho que faz sentido ir para calçado como esse, que já é mais agressivo, que o forte dele não é a estabilidade. Eu recomendo a utilização de todos os furos para a amarração. Então, resumindo, Rebellion Pro 3, 4 mm de drop, sendo 39,5 atrás, 35,5 na frente. Uma espuma muito macia, muito responsiva. A placa de carbono ficou um pouquinho mais larga, confere um pouco mais de estabilidade. São 11 graus aqui de inclinação. Existe o Rebellion Pro Low, aí sim com 4 graus dessa inclinação, deixa um pouco menos agressivo, mas o Rebellion Pro 3 muito bem ventilado, é um baita tênis e um Fórmula 1. Fórmula 1 não é para todo mundo. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se já não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal. Alguma dúvida? Já testou o Rebellion Pro 3? Algum comentário? Comente aqui. Um abraço, valeu e até mais!